Olá, gostaria de saudar todos que participam do Open Banking Week e dizer que para mim é um grande prazer poder falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Meu nome é Miriam Wimmer, eu sou uma das 5 diretoras da ANPD, a autoridade criada em novembro do ano passado, em novembro de 2020, com a responsabilidade de zelar pela implementação da LGPD. Como todos sabem, a discussão no Brasil sobre a aprovação de uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais transcorreu durante aproximadamente 10 anos. As primeiras consultas públicas foram realizadas em 2010, aí teve um período de discussão ainda dentro do governo. Em 2016, o anteprojeto de lei foi enviado ao Congresso Nacional. Em 2018, ele foi finalmente aprovado e sancionado pelo então presidente Michel Temer. Tivemos um período aí de 2 anos de vacatio legis antes da sua entrada em vigor, o que veio acontecer em setembro de 2020. E eu acho que é muito importante também recordar alguns dos elementos intrínsecos desse nosso modelo de proteção de dados pessoais. O Brasil adotou um modelo de proteção que é muito fortemente inspirado nos paradigmas europeus, ou seja, é um modelo ex ante de proteção, é um modelo em que é necessário que antes que se trate dados, se encontre uma base legal adequada, se crie uma estrutura para lidar com as demandas dos titulares e se observe também os diferentes princípios que são aplicáveis ao tratamento de dados pessoais. E nesse sentido, alguns dos pressupostos do nosso modelo são de que não existe, por exemplo, dado pessoal insignificante. A LGPD não se preocupa em proteger apenas o dado pessoal que seja sigiloso ou secreto, mas qualquer informação relacionada ao indivíduo identificado ou identificável é considerada um dado pessoal, e, portanto, está sujeita aí à proteção pela LGPD. Um outro aspecto é justamente a necessidade de se encontrar uma base legal para justificar o tratamento de dados pessoais. E a nossa legislação, nos mesmos moldes do GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, traz aí uma pluralidade de bases legais. A nossa lei tem 10 diferentes bases legais, entre as quais não há qualquer hierarquia, vale dizer. Para se tratar dados, é possível escolher uma base legal como o consentimento do titular, por exemplo, mas também a execução de um contrato, ou até mesmo os legítimos interesses do controlador, que é quem está tratando o dado. Então, temos aqui um rol de opções, que devem ser avaliadas pelo agente de tratamento nos casos concretos para decidir qual que é a base legal mais apropriada para determinada operação de tratamento. E, por fim, eu acho que é muito importante ressaltar também essa ideia dos princípios da LGPD, e esse é talvez um dos nossos fatores mais desafiadores. A LGPD incorpora 10 novos princípios, dentre os quais se pode destacar, por exemplo, o princípio da finalidade, que indica que um dado pessoal deve ser tratado somente de maneira compatível com aquelas finalidades que justificaram a coleta. Temos também os princípios da adequação, da necessidade, e de modo geral eles vão trazer determinadas condições de contorno para os agentes de tratamento que assegurem que os dados sejam tratados de maneira apropriada, com a devida segurança, com o devido respeito aos direitos
dos titulares. E ao aprovar a LGPD, o Brasil se insere agora num conjunto muito amplo de países. De fato, é possível vislumbrar hoje uma verdadeira tendência global de aprovação de leis desse tipo. Nós temos hoje mais de 130 países no mundo que possuem normas de proteção de dados pessoais, e mais de 90% dessas leis que protegem dados pessoais acabaram também por promover a criação de autoridades administrativas responsáveis para zelar pela sua implementação, assim como ocorre também aqui no Brasil. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. De fato, quando a gente olha para a experiência internacional, a gente percebe que uma autoridade dotada de certas características institucionais é um pressuposto do nosso modelo regulatório, que é esse modelo ex ante de proteção. E assim é que quando a gente olha, por exemplo, para o próprio regulamento europeu, para a Convenção 108, que é o primeiro tratado internacional que trata de proteção de dados pessoais, e também até mesmo para as diretrizes da OCDE sobre o tema, é que vemos uma grande preocupação, uma grande exigência de que sejam criadas essas estruturas administrativas que possam, com independência, dar conta da sua missão. Por que a independência é importante? Porque essa é uma lei que se aplica tanto ao setor público como também ao setor privado, uma lei dotada de uma transversalidade impressionante que vai se aplicar a todos os setores da economia, a todas as esferas do poder público, e justamente por isso é importante assegurar que a autoridade responsável pelo seu enforcement, pela sua implementação, seja de fato dotada de garantias que lhe permitam tomar decisões de maneira imparcial, sem receber instruções, sem aceitar instruções de terceiros que possa comprometer essa sua imparcialidade. E hoje, na ANPD, nós temos algumas garantias de autonomia, nós temos poderes de decisão autônomos, nós temos um conselho diretor formado por 5 diretores que tem mandato fixo, mandatos não coincidentes, uma garantia de indemissibilidade ad nutum, quer dizer que não podemos ser demitidos ou exonerados antes do fim do mandato, a não ser que haja fatos muito graves que justifiquem tal conduta. Mas, de fato, ainda nos faltam alguns requisitos, Hoje nós somos um órgão vinculado à presidência da República, mas espera-se, que futuramente seja possível promover a transformação da ANPD para uma autarquia especial, que é a mesma figura que nós temos, por exemplo, no caso das agências reguladoras. E tendo falado sobre isso, eu queria falar um pouquinho das atribuições da ANPD. O artigo 55J da Lei Geral de Proteção de Dados traz uma lista enorme de responsabilidades, de competências, e eu queria aqui brevemente falar sobre algumas delas que certamente têm consequências, impactos também para o sistema financeiro nacional e para o tema de Open Banking em particular. Então, em primeiro lugar, é importante frisar que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é uma autoridade de proteção de direitos, naturalmente. E para que possamos desempenhar essa atribuição, nós temos uma série de competências que são basicamente competências tanto de normatização, ou seja, de expedição de regulamentos, de regras vinculantes, como também de fiscalização e de sancionamento. Então, são competências bem parecidas com o que existem nas agências reguladoras, e sobre nós recai também uma expectativa e uma demanda jurídica grande de transparência. Então, nós somos obrigados, por exemplo, a realizar consultas públicas, audiências públicas, avaliações de impacto regulatório, antes da expedição de qualquer resolução por parte da ANPD. Nós somos também um órgão que tem um papel educacional muito importante. Isso é, de fato, crucial quando a gente relembra que no Brasil nós não temos uma cultura de proteção de dados muito bem desenvolvida. Esse é um tema recente no debate brasileiro. Na Europa já tem mais de 50 anos que existem países que possuem leis de proteção de dados pessoais. Mesmo antes do GDPR, já havia uma diretiva europeia de 1995 que trazia parâmetros uniformes para serem observados lá. E no Brasil é um debate recentíssimo, A lei foi aprovada em 2018, entrou em vigor em 2020, então realmente estamos no início de uma curva de aprendizado, e justamente por isso a lei impõe que a ANPD desempenhe esse papel educacional, esse papel de orientação, por meio da expedição, por exemplo, de guias, de recomendações, e de maneira mais ampla por meio do diálogo construtivo, do engajamento, tanto com órgãos públicos como também com órgãos privados, tendo em vista a necessidade de promover, de incentivar o compliance com a legislação.
A ANPD tem um outro papel que é muito importante também, que é o papel de ser o órgão central de interpretação da lei na esfera administrativa, né? Como todos sabem, o Brasil é um país de dimensões continentais, temos mais de 5.500 municípios, e mesmo na esfera federal nós temos uma pluralidade de órgãos públicos dotados de determinadas competências, né? Competências regulatórias, competências sancionadoras, competências de fiscalização, como é o caso do próprio Banco Central, por exemplo, né? E, ao mesmo tempo, à medida em que a gente reconhece que o dado pessoal passa a ser um insumo para praticamente todos os setores da economia, para os mais variados modelos de negócios, é também simples compreender que, muitas vezes, uma determinada conduta ou um determinado incidente vai gerar repercussões em várias searas jurídicas, né? Não apenas na seara de proteção de dados, mas, eventualmente, na seara consumerista, ou ainda na esfera de atuação de um órgão regulador ou do próprio Banco Central, né? E justamente por isso, reconhecendo essa complexidade, é que a legislação estabeleceu que cabe à autoridade nacional exercer o papel de órgão central de interpretação da lei. Quer dizer que quem vai interpretar o conteúdo da LGPD, quem vai definir o seu significado, é a ANPD, muito embora, naturalmente, outros órgãos públicos poderão acabar se envolvendo em temas ligados à proteção de dados pessoais, dentro da sua esfera de competências, naturalmente. E a lei impõe também à ANPD um exercício muito importante de coordenação e colaboração com esses vários outros órgãos públicos de diferentes maneiras, formais, informais. Então, primeiro, obviamente, temos as consultas públicas, os mecanismos participativos de construção de normas, mas, além disso, a lei sugere que a ANPD estabeleça um fórum permanente de coordenação, né, que nós somos obrigados a consultar outros órgãos públicos antes da aplicação de sanções em setores regulados da economia, e, em paralelo, a própria ANPD tem se empenhado em estabelecer esses entendimentos cooperativos com outros reguladores. Então, nós já temos, por exemplo, um acordo de cooperação técnica assinado com a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Estamos também negociando acordos com outros órgãos que têm interface com o tema de proteção de dados pessoais, e realmente isso é importante porque, no fim das contas, é conversando que a gente se entende, e quanto mais alinhados os diferentes órgãos públicos puderem estar, mais segurança jurídica isso trará, tanto para o setor regulado, como também para os próprios titulares de dados, né? Um último aspecto que eu queria comentar, dentre as nossas competências, diz respeito ao engajamento internacional. E essa é uma missão também central da ANPD, porque, de fato, como é sabido, né, os fluxos transnacionais de dados hoje alimentam a nossa economia digital, né, a moderna economia movida a dados. E a ANPD tem um papel muito importante em viabilizar os fluxos transnacionais de dados pessoais por meio de uma série de mecanismos. Então, por exemplo, a ferramenta da adequação, né, segundo a qual a ANPD pode reconhecer uma outra jurisdição como possuindo um nível adequado de proteção de dados, a viabilizar o fluxo desimpedido de dados entre os dois países. Temos também instrumentos contratuais, por exemplo, cláusulas contratuais padrão, que podem ser incorporadas nos contratos entre agentes que querem trocar dados entre jurisdições e assim assegurar a sua proteção. Temos também normas corporativas globais, temos, enfim, um portfólio aí bastante amplo de mecanismos que nós precisamos continuar desenvolvendo e explorando, e me parece que, especialmente no setor financeiro e nos temas de Open Banking, essa questão de fluxos transnacionais de dados é bastante relevante, e aí também a ANPD terá um papel a desempenhar no sentido de facilitar esses fluxos, mantendo-se, entretanto, um alto nível de proteção. Eu queria falar também um pouquinho da estrutura da ANPD, né? A ANPD foi criada por meio do decreto 10474, que entrou em vigor no dia 6 de novembro de 2020, e no dia 6 de novembro a ANPD tinha apenas 5 pessoas, os 5 diretores, né, que tomaram posse nessa data. E ao longo desses últimos 6 meses, nós temos nos empenhado bastante para começar a construir esse arcabouço institucional e normativo referente à proteção de dados pessoais. Então, nós trabalhamos arduamente para montar uma equipe. Nossa equipe hoje tem cerca de 30 pessoas, já incluídos os 5 diretores, então realmente é uma estrutura bastante enxuta. E nós trabalhamos também para começar a criar o arcabouço básico, e aí eu menciono, por exemplo, a criação do nosso site, a criação dos canais de contato com o titular de dados e também com os agentes de tratamento. Então, nós temos já
ouvidoria, temos processo eletrônico, temos canais para recebimento de denúncias, reclamações, críticas, sugestões, né? E, de fato, nós temos recebido um grande volume de comunicações, inclusive notificações de incidentes de segurança que, segundo a LGPD, são obrigatórios para serem reportados para a NPD. Nesses primeiros meses, nós também aprovamos o nosso planejamento estratégico, e aqui a ideia, de novo, é ser bastante transparente, bastante claro quanto às nossas prioridades. O nosso planejamento estratégico está no nosso site, e ele está calcado em 3 grandes pilares. O primeiro pilar é, de fato, o do fortalecimento da cultura de proteção de dados pessoais, e isso inclui ações voltadas, por exemplo, para a capacitação, para o diálogo com o setor público, com o setor privado, e para a expedição de guias e recomendações e documentos orientativos, né, que apoiem os agentes de tratamento e os próprios titulares de dados na compreensão das suas responsabilidades e dos seus direitos. O segundo grande pilar diz respeito ao nosso ambiente normativo, e aqui, de fato, a LGPD é uma lei super complexa, que possui mais de 60 pontos pendentes de regulamentação, ou de interpretação, ou de esclarecimentos, né? E aqui nós já construímos uma agenda regulatória sobre a qual eu falarei logo em seguida. E o nosso terceiro pilar diz respeito à própria natureza jurídica da NPD, que hoje, né, possui uma natureza provisória vinculada à presidência da República, mas nós previmos também, nesses 2 primeiros anos, o desenvolvimento de estudos necessários para ampliação da nossa autonomia, para o nosso fortalecimento, e isso inclui aspectos ligados, por exemplo, ao orçamento, a recursos humanos, e também a nossa própria natureza jurídica. A nossa agenda regulatória é um outro documento que é bastante importante, né? E aqui eu queria mencionar que nós fomos bastante ambiciosos e propusemos uma agenda de 10 itens para serem endereçados ao longo desses 2 primeiros anos. Então, ainda em 2021, nós temos 6 itens, 2 já foram cumpridos, então nós já aprovamos o regimento interno da NPD, nós já temos planejamento estratégico publicado, mas esse ano nós ainda trataremos da regulamentação diferenciada para micro e pequenas empresas, dos incidentes de segurança, né, das regras para notificação, enfim, o que deve ser feito no caso de um vazamento de dados, por exemplo, a questão das sanções administrativas, e aqui é importante notar que as sanções entram em vigor a partir de agosto deste ano, e por isso é preciso que haja uma regulamentação sobre o processo administrativo de fiscalização e de sancionamento, e também um detalhamento do relatório de impacto à proteção de dados, que é um instrumento, né, uma ferramenta que pode ser utilizada para avaliar riscos que determinados tipos de tratamento de dados podem ensejar aos titulares. Nessas ações previstas em 2021, acho que vale também destacar que nós já iniciamos processos de tomadas de subsídios quanto à regulamentação diferenciada para micro e pequenas empresas e também quanto aos incidentes de segurança. E também temos realizado uma série de reuniões com especialistas, né, com organizações que tenham expertise nesses temas para nos ajudar, né, a propor as minutas de regulamentação que ainda entrarão em consulta pública. E no ano que vem temos ainda outros temas a serem abordados, né, enfim, cuja discussão será iniciada, que dizem respeito aos direitos dos titulares de dados, né, aos indivíduos a quem os dados se referem, o papel do encarregado, também conhecido como Data Protection Officer, ou DPO, que é o nome mais utilizado por aí, né, a questão das transferências internacionais e também o esclarecimento maior quanto às bases legais previstas na LGPD que prevêem e que permitem o tratamento de dados pessoais e de dados pessoais sensíveis. Eu queria concluir essa fala muito brevemente falando que, de fato, nós enfrentamos hoje um cenário em que todos estamos aprendendo a lidar com a LGPD. E é uma lei que traz impactos muito importantes, né, tanto para o setor público como também para o setor privado, e enseja realmente uma reflexão, né, uma reavaliação de muitos processos, da forma como a gente trata dados dentro da nossa organização. E, nesse sentido, parece-me que é também uma oportunidade para que possamos rever nossos procedimentos e talvez com uma reflexão mais aprofundada, um nível de maturidade um pouquinho mais
profundo, avaliar a forma como a gente lida com dados pessoais, pois esses dados não são apenas um insumo econômico, mas são também a projeção da personalidade humana e, por essa razão, são objeto de tutela pelo ordenamento jurídico. Eu queria concluir convidando a todos a visitarem o nosso site na internet, www.gov.br/ANPD. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco, para enviar dúvidas, sugestões, reclamações, e eu espero podermos continuar desenvolvendo esse diálogo aplicável aí ao setor financeiro ao longo dos próximos meses e anos. Muito obrigada pela sua atenção.